Abrir aqui uma enquete, nós vamos falar da Ponte já, informações, detalhes, jogo importante da Macaca, vai pegar o Goiás amanhã, mas a nossa enquete é a questão do Gilson Kleina, está pressionado, né? Uma vitória em 12 jogos, e aí, você é a favor da demissão do Gilson Kleina? Hashtag sim, hashtag não. 971021493. Está ali embaixo no rodapé da tela. Tem também um QR Code, não está colocado ali, mas daqui a pouco a gente coloca ali para você também, se quiser usar a câmera do seu celular. Olha aqui a classificação da Série B, a Bezona. Antes da rodada do final de semana, o Náutico continua líder. Que campanha faz o Náutico, hein? 29 pontos. Não perdeu ainda. Ainda não perdeu, está zerado com relação a derrotas. E 22 gols marcou o time do Náutico. Mesmo número de gols do Guarani, os dois melhores ataques da competição. Está aqui o Curitiba 24, Guarani 23, Goiás, que enfrenta a Ponte 23, é o quarto colocado, CRB 20, Sampaio Corrêa 20, Brusque 19 e o Vasco da Gama 19. Aí a primeira página, vamos aqui para a segunda página da classificação, Avaí 18, Operário 18, Remo 16, CSA 15. E aí tem aqui o Vila Nova 14, Botafogo 13, Vitória 12, Brasil de Pelotas 11. Só para completar aqui a zona de rebaixamento, tá aqui, ó. Cruzeiro, que coisa o Cruzeiro, hein? Impressionante. 11, Confiança 10, Ponte 9, Londrina Lanterna 9. E ali a diferença é o critério de desempate, né? Uma vitória cada um, mas lá, ó... Não, Confiança tem 2 vitórias. Não, tô falando aqui, Ponte Londrina. Ponte Londrina, Lanterna. Então a Ponte escapa da Lanterna por 1 gol. Menos 5 contra menos 6 do Londrina. E outra coisa que chama atenção, em 13 jogos você só marcou 7 vezes. É um ataque, é praticamente um ataque cardíaco da Ponte, né? Vamos falar da Macaca, a Ponte na tela da Band. Uma vitória em 13 jogos no Brasileirão. Essa é a trajetória da Ponte até o momento. Com esse retrospecto, é difícil não concordar que a campanha da Alvinegra, daqui pra frente, vai ser uma luta intensa contra o rebaixamento. Após a partida contra o Náutico, que foi uma das melhores da Macaca na temporada, o rendimento da equipe caiu mais uma vez. São critérios equivocados. Tem que ter um cara que mexa dentro do vestiário e faça com que esses caras aí comecem a jogar futebol, pô. Foram 2 confrontos diretos e 2 atuações que deixaram a equipe ainda mais afundada na zona da degola. Está todo mundo se doando, se entregando, para que a gente possa. E, infelizmente, são 2 resultados que eram um confronto direto, o próprio Remo e o próprio Vitória, que nós não conseguimos pontuar e que a gente tem que buscar de qualquer maneira agora dentro de casa. Também não se pode negar que o desgaste e a Covid-19 tem atrapalhado o treinador a repetir a mesma escalação. Lesões de Rodrigão, Leonaldi e Richard, por exemplo, impedem Kleina de dar continuidade ao esquema de jogo. Para completar, a contaminação da Covid-19 tirou Niltinho das últimas partidas e também vai deixar o atacante de fora do próximo jogo contra o Goiás. Jogo esse em que a Ponte precisa urgentemente da vitória para, quem sabe, conseguir beliscar uma vaguinha fora do Z4. Batalhar agora cada jogo que tiver aí pela frente, treinar no dia a dia. Mas eu acho que a palavra superação vai ser muito importante para nós. Sabemos do atual momento que estamos passando, mas eu acho que dia a dia, jogo a jogo, temos que manter o nosso foco para que possamos buscar os resultados e sair dessa situação o mais rápido possível. E para esse complicado confronto, Kleina ainda não sabe se vai poder contar com Kevin e Richard. Os dois ficaram de fora no duelo contra o Vitória e serão reavaliados para saber se terão condições.
O jogo de amanhã também marca a partida de número 200 de Gilson Kleina, no comando da Macaca. E não era nessa situação que o treinador desejava chegar a esse feito. Com apenas uma vitória em 12 jogos, nessa última passagem, o técnico tem a situação avaliada pela diretoria diariamente. E amanhã, além de ser uma noite especial, também vai ser decisiva para Kleina. Isso porque uma derrota pode causar o fim da relação do treinador com a Macaca mais uma vez. Estamos com uma enquete sobre o Gilson Kleina, se você é a favor da demissão do Kleina. Ele está pressionado, semblante carregado, situação realmente difícil. Assim é o futebol. Errado ou certo, eu acho que está errado em ficar demitindo treinadores, mas infelizmente, né, essa é a política do futebol, é o padrão do futebol brasileiro. A hashtag sim está ganhando 55,6 e o não 44,4. Continue, está ali no rodapé da tela o nosso WhatsApp e também o QR Code. Encoste a câmera do seu celular nesse QR Code, aí vai direto lá para você registrar a sua participação, tá bom? Bom, vamos lá, analisando esse jogo contra o Goiás, partida marcada para esta sexta-feira, jogo no estádio Moisés Lucarelli. Podemos chamar esse jogo de vida ou morte para o Gilson Kleina? Já passou desse ponto, inclusive. Ele ganhou uma sobrevida que tá errado, tá, gente? Vou torcer para que ele consiga levar um time competitivo e dê motivação para essa equipe reagir. Mas eu duvido que isso aconteça. Nas mãos do Gilson, isso não está em xeque a competência dele. Acontece muito. Um cara competente vem para um clube de futebol e as coisas não se encaixam. Não há critério de contratação, não há critério de escolha de nada na Ponte, infelizmente. É a obra do acaso todo o trabalho, não tem planejamento, não é? Então acontece esse tipo de coisa, elenco fraco, o elenco não reage, não é? E amanhã eu não sei. Amanhã, se não ganhar o jogo, não estou falando empatar, tá? Se não ganhar, eu duvido que o trabalho do Gilson Kleina sofra continuidade. Eu acho que se perder ou empatar, ele cai amanhã, infelizmente. E para você, Gleger? Mesmo achando que o Kleina não é o único culpado, e para esse time aí, se não mudar a atitude dos atletas, pode vir quem for, Guardiola, CH, Carlos Batista, pode ser qualquer um. Não vai dar jeito. Você tem que mudar a atitude desses caras. Esses jogadores têm que ter vergonha na cara, porque são jogadores de qualidade, jogadores que não custam barato e não estão jogando absolutamente nada. O problema é que o Kleina é o ambiente, né? Fica ruim até para ele. Como é que ele vai falar para os caras? Ele já falou tudo e mais um pouco. E as coisas não aconteceram. Já mudou o time 10 vezes. Já mudou o esquema, já mudou as peças e as coisas não andam. Então é justamente por isso. Mas ele não é o culpado dessa situação da Ponte, não. Vamos encerrar então a nossa enquete. Perguntamos sobre a demissão do Kleina. O não ganhou 62,2% e o sim 37,8%. Muito obrigado para você que participou. Portanto, na opinião aqui dos internautas, dos telespectadores, Ponte Pretanos ou não, porque a enquete pode estar mascarada também, né, com o rival pedindo para permanecer, mas de qualquer maneira está aí a enquete.